Salmo 23. Este salmo é encantador, ele é fora de série. Então acho que, como ele é pequeno, até vale a pena lê-lo neste momento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É um salmo extraordinário, músicas são feitas sobre ele. Vamos tentar entender um pouquinho o contexto de Davi como um pastor e agora Davi escrevendo como se ele fosse uma ovelha. Então, um pastor devia conhecer muito bem a vida da ovelha. O que é a ovelha? Como é que a ovelha vive, né? Ela é gregária, né? Anda sempre em grupos, em bandos. Não existe ovelha selvagem. Elas têm que ser tratadas debaixo de uma mente humana, uma mente superior. Então, a ovelha precisa de uma mente superior. Precisa de um ser humano para cuidar delas. Se elas forem deixadas sozinhas, elas comem a grama com a raiz e acabam com o pasto. Se elas forem deixadas sozinhas, elas bebem qualquer tipo de água, ficam doentes e morrem. Se elas forem deixadas sozinhas, aquela lã vai crescendo, elas vão virar uma bola. Então, por isso tem que tosquiar, tem que tirar a lã da ovelha, porque ela vai crescendo, crescendo, crescendo sem parar, não para de crescer. Se elas forem deixadas sozinhas, elas quando têm aquelas pulgas, os pulgões, elas entram num arbusto para coçar e não conseguem sair mais dali, elas morrem. Então tem que ter um pastor para colocar o óleo, para colocar ali alguma coisa refrigerante para matar esses pulgões. Então, se ela é deixada sozinha, ela é facilmente enganada por um lobo. Se ela é deixada sozinha, ela morre, ela não sabe voltar pelo caminho. Se você encontra uma ovelha andando aqui, é uma hipótese, né? Uma ovelha começa a seguir aquela e a outra, uma fila. De repente você consegue entrevistar na linguagem das ovelhas, é só uma ilustração, e perguntar, escuta, onde é que você está indo? Eu não sei, eu estou seguindo essa da frente aqui. Ué, e você está indo para onde? Ah, não sei, estou seguindo essa outra da frente até chegarmos à primeira que vai dizer assim, não sei, eu saí para dar uma volta aqui, de repente eu olhei para trás e vi uma fila atrás de mim. Isso é a ovelha. Ela precisa de um pastor para mudar o pasto. Está aqui, depois vai para lá, vai para frente, vai para trás. Aqui, como ela come com a raiz, volta a nascer mais grama, ela volta para cá, passa por lugares difíceis. Ele conduz as ovelhas, uma se perde, ele vai buscar, uma é desobediente, ele dá uma correçãozinha, uma disciplina e assim por diante. A água, ele tem que cuidar de buscar a água, tem que cuidar de cortar o pelo, ou a lã, né, que a ovelha dá, tem que tomar cuidado e colocar lá produtos adequados para que esses pulgões não incomodem, e principalmente no calor, tem que refrigerar a cabecinha delas no calor também, que é muito forte. Imagine carregar tanta lã, né? A ovelha também, quando morre, não dá um balido, não faz nenhum som, ela morre assim, tranquilamente, calmamente. E há então essa visão de Jesus, morreu como uma ovelha que vai para o matadouro, calado. Ele não esperneou, calado. Ele sabia o que estava fazendo. Então a ovelha é um dos animais mais apropriados para ter esta relação de ilustração conosco. Nós somos a mesma coisa. Nós somos como ovelhas que precisamos de uma mente superior para nos guiar. A gente não sabe comer, a gente não sabe beber, a gente tem que ter cuidados extraordinários para escolher os caminhos que a gente vai seguir. A gente precisa ter uma mente superior. Quando em Mateus é mencionado bem-aventurados humildes, né? Que eles vão ter o reino do céu. O humilde ali significa o que não conhece o caminho e sabe quem conhece e segue aquele que conhece o caminho. A ovelha é assim, ela segue aquele que ela acha que conhece o caminho e vai. Os mercenários cuidam das ovelhas e não têm nenhum compromisso com elas. Os pastores verdadeiros
cuidam das ovelhas e elas conhecem a sua voz. Tem na internet aí um videozinho de um grupo de pessoas tentando chamar as ovelhas, e uma grita assim, outra grita de outro jeito e tal. E quando vem o pastor e diz lá as palavras, elas vêm atrás dele tranquilamente. E aparecem coisas assim, até não sei se folclóricas, verdadeiras, não é, que vários pastores se juntavam para colocar as suas ovelhas num curral um pouco maior, o custo era menor, e eles revezavam-se na frente desse curral, desse redil, para que elas não fugissem à noite, né? E os lobos também não viessem. Então, de manhã, quando elas, misturadas, ouviam a voz do seu pastor, somente aquelas ovelhas saíam e o seguiam. Interessante isso. As ovelhas sabem, conhecem a voz do seu pastor. Eu gosto muito desse salmo, mas ele tem sido muito incompreendido. Então, ele começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A ideia que muitos têm disso é de que o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Ele vai me providenciar tudo. Aí eu posso pedir isso, posso pedir aquilo outro, tal, que beleza. Eu não vou ter falta de nada. Mas parece que uma das boas traduções que há desse texto, para a gente entendê-lo melhor, diz assim: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Vou repetir. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Então, se Ele não me falta, eu não tenho falta de nada. Não é aquela história da criança que tem medo do trovão? Chama o pai ou a mãe, um dos dois vai ali até a sua cama, eles seguram na orelha, ou seguram no braço, ou abraçam, e o temporal está forte lá fora, mas chegam a dormir porque o pai está do lado. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. E quando Ele está comigo, está tudo bem. Então não são as coisas que me fazem detectar que o pastor é bom, mas é a presença dele que me dá a certeza de que eu estou protegido. Então tudo que eu preciso, o pastor vai me dar. Mas o meu foco não são nas coisas que eu terei. Não é uma ovelha mercenária aí no caso, né? Não. O meu foco está no pastor. Ele cuida de mim. Ele vai me levar para qualquer... eu tenho que descansar nele. Tenho que descansar nele. E esse salmo aqui está numa forma muito linda. É um quiasmo, outros também, mas eu vou falar desse aqui, assim, mais desse aqui, porque realmente é lindo. O que é o quiasmo? O quiasmo é uma métrica de poesia hebraica que rima, ou palavras também, mas rimam ideias. A primeira ideia, o primeiro verso, rima com o último verso. Então, como pode ser assim? Pode ser sol e brilho, ou sol e dia. Ou pode ser sol e lua também, a rima contrária, entendeu? Então, alegria com sorriso, ou alegria com tristeza, mas estão falando sobre sentimentos. A segunda linha rima com a penúltima, a terceira com a antepenúltima e assim por diante. Só que as linhas são ímpares, então sobra uma linha no meio. E se você contar as palavras e perceber que vai perceber que a palavra central está no centro desta linha ímpar, dessa linha que sobrou. E esta expressão, ou palavra central, resume todo o texto, resume toda a poesia. Então, se você achar primeiro a palavra central, você vai ter uma ideia do resumo, aí você lê toda a poesia. E esse salmo está nessa forma. A Bíblia praticamente é dessa forma. Daniel tem vários capítulos desta forma. Vários salmos são desta forma. João 1 a 18 é dessa forma. Apocalipse é dessa forma. Daniel eu já falei também. Então é bem interessante. Eu vou só falar uma. Não vou cansá-los com todos os itens, mas uma porque é a minha predileta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Vamos por essa linha. Ele não me falta. A ideia aqui é que o pastor tem que viver com a ovelha. O pastor tem que estar atento. Ele não pode fazer esse trabalho com uma câmera, não é instalada lá no curral e depois lá no pasto. Não, porque ele tem que levar as ovelhas para outros pastos. Ele tem que levar as ovelhas para beber água fresca e assim tem que defendê-las dos inimigos, né? Os lobos, etc. Então,
o pastor tem que conviver com a ovelha. A expressão pastor tem que ter cheiro de ovelha, ela é muito real neste caso. Nos dois sentidos, tanto em quem cuida de ovelhas de fato, não é, como animais, como aqueles que cuidam das ovelhas do rebanho do Senhor, do rebanho das comunidades religiosas. O pastor tem que ter cheiro de ovelha porque ele tem que estar com as ovelhas. Não dá para ficar sendo pastor no seu escritório, só mandando mensagens. Tem que estar lá com as ovelhas. E hoje é bem difícil isso, porque as ovelhas têm seus trabalhos e trabalham muito. E final de semana elas querem descansar. Mas a gente sempre tem que ter espaços para poder estar com as ovelhas, visitar as ovelhas. Tem esse paralelo muito interessante. Então a primeira ideia, o pastor vai morar com a ovelha. Ele tem que morar com a ovelha, tem que viver com a ovelha. Vamos lá para a última linha. A última linha diz assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi se coloca no lugar de uma ovelha. Ele diz: o Senhor é meu pastor e ele não me falta. O Senhor é meu, eu sou ovelha. No final, depois de passar por tantas coisas, ele diz assim: eu um dia vou habitar na casa do pastor. Então, o pastor vem morar comigo, é a primeira ideia. Qual é a rima aqui da última ideia, a última linha? É: eu vou morar com o pastor, eu morarei com o pastor. Você entende? O pastor mora comigo, depois eu morarei com o pastor. Agora, isso está completamente dentro do contexto de Jesus, de João 14, não é? Que um dia o Senhor vai vir nos buscar para que para sempre moremos com Ele. Jesus veio à terra, se encarnou, viveu entre nós, olha o pastor, vivendo com ovelha, aqui. Ele veio, Emmanuel quer dizer Deus conosco, é o pastor conosco. Então esse salmo é messiânico também. Ele fala do pastor que vem morar com a ovelha, cuida, no vale da sombra da morte, diante dos inimigos, passa unguento, que é o perdão, que é a esperança, e finalmente a ovelha vai morar na casa dele. Não é lindo isso? O pastor mora comigo, depois eu moro com o pastor. O que é melhor? Tê-lo onde estou ou estar onde ele estiver? Eu acho que é melhor estar onde ele estiver, né? Porque ele jamais vai me rechaçar. Jamais ele vai dizer assim: vai para fora, não quero você. Jamais. Agora aqui eu posso fazer isso. Aqui eu posso dizer: Senhor, obrigado, Senhor, meu pastor, mas obrigado, pode me deixar, eu vou fazer uns negócios aí e tal, me deixa sozinho. Posso dizer isso, e ele respeita. Sempre. Mas o Senhor é meu pastor, Ele está comigo. E um dia eu vou morar na casa do pastor. Tá bom, agora vamos contar aí as linhas. A gente vai chegar no verso 4. E no verso 4 tem a parte central, se você em hebraico, né? Você vai encontrar: porque tu estás comigo, ou tu estás comigo. Olha, viram um resumo aqui desse quiasmo? O pastor mora comigo, eu moro com o pastor. Tu estás comigo. Tu estás comigo em qualquer circunstância. Se há uma lei, há muitas, né? Mas esta lei é imutável. Deus está comigo. Deus está comigo. Na história do pastor, quando ele vive, e depois quando eu habito na casa dele, ele está comigo. E aqui o Salmo diz: tu estás comigo. Isso é um presente contínuo. O grego tem muito isso, um presente contínuo. Eis que estou à porta e bato. Bato, eu estou lá batendo. E aqui diz: eis que estou contigo. Aqui não está no passado, eis que estive, ou no futuro, estarei. Não, estou. Agora, você não está sozinho. E o diabo vai fazer de tudo para que você creia que Deus lhe abandonou. Não. O dia que Deus deixar de estar, Ele deixa de ser Deus, e como isso é impossível, Ele está com você. Creia nisso. Ele é o meu pastor, é o seu pastor, e não vai nos faltar. Ele vai estar conosco na alegria e na tristeza. Não é lindo? Vamos orar para esse pastor. Pai querido, pastor amado, entregamos-nos como ovelhas para que o Senhor cuide de nós, esse grande rebanho. E nós temos a certeza que esta experiência do Senhor ter vindo morar conosco aqui e nos deixado tantos ensinamentos, morreu por nós como uma ovelha levada aí ao cativeiro. Foi pastor, foi ovelha, e um dia o Senhor vai nos buscar para que moremos contigo para sempre.
Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias. E te agradecemos por Jesus. Amém.